Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na órbita. E hoje estamos aqui com o ilustre amigo Paulo Dimas. Obrigado por ter vindo, Paulo. Muito obrigado mesmo. Espero que a nossa conversa consiga trazer muitas coisas legais. E, antes de mais nada, deixa eu apresentar o Paulo Dimas, meu amigo de fé, meu irmão camarada, aos nossos colegas. Ele é um empresário, nada mais nada menos, é o grande diretor de comunicação da Dream Sellers. Quem que é a Dream Sellers? A Dream Sellers é a empresa do Augusto Cury que toma conta de toda a parte literária, cinema e teatro. Eu vou querer saber muito sobre isso. E sócio da AGE, Academia de Gestão da Emoção. Cara, seja bem-vindo. Obrigado mesmo. Hoje o tema que nós vamos discutir vai ser sobre a intoxicação digital. E eu tô vendo aí que tem um presente nessa mesa aqui. É a primeira vez que eu ganho presente, gente. Tá vendo? Primeira vez. Eu vou só chamar a galerinha que me dá presente. Pedro, primeiramente é uma alegria Seja bem-vindo. Estar aqui com você nessa nave, né? Opa! E entrar nessa órbita que é a produção de pensamentos, que propriamente é a nossa psique. Agradecer Legal. você, a toda a sua equipe. E o mais novo livro do Cury, o Cury já tinha uma preocupação já de décadas sobre isso, né? Então trouxe aqui para você em primeira mão, pedi até para ele autografar. Pô, então, cara, para que você... Aí, galera, ó, livrinho, lindo, maravilhoso. Vamos fazer um jabá. Esse aqui é muito importante, é o tema de hoje. Vou até deixar aqui, tá? Sim, eu Obrigado, agradeço. viu? Obrigado mesmo. Mas, antes de mais nada, você fez aqui uma brincadeira comigo. Nós estávamos conversando, tá, gente? Aqui no recinto, um pouco antes. E você me falou a sua idade. Eu queria começar por aí. Você falou que você tem 23 anos. Me explica um pouquinho e até depois a gente contextualiza um pouco sobre essas coisas que a mente mente. Porque é um assunto da nossa pauta e eu gostaria de entender o que traz esse ponto aí de vista. Eu tenho muitos amigos, né? E pessoal, Paulão, quantos anos você tem? Eu falo assim, olha, eu devo estar com uns 23, 20 e pouco. O pessoal tem um choque. Por quê? Quase 71 anos, eu já queimei, não tenho mais esses anos. Uhum. Então, cada dia na minha vida é uma aventura, é um desfrute, né? Que legal. E o processo da mente-mente, então, quando nós chegamos já passados esses anos vividos, a gente começa a ter um pensamento de medo, de temor. Todo mundo tem um medo da finitude da vida. Sim. E eu não sou diferente como todo mundo. Sim. Então a gente começa a pensar, como será? Entende? Essa vírgula, essa passagem, né? Sim. Da finitude da vida. E nesses longos anos, eu venho pesquisando sobre esses processos, entre aspas, da continuidade da vida. Poxa, que legal. Porque o corpo físico, acontece, alguns jovens, acontece uma doença, um acidente, vão mais jovens, né? Eu sou um homem privilegiado de chegar a viver com 70 anos. Em décadas passadas, séculos passados, o cara chegar até 50 anos de idade já era um negócio absurdo. Verdade. Mas hoje, pela tecnologia, desenvolvimento de remédio e tudo, a gente tem prolongado um pouco mais. Mas em termos relacionais de eternidade, esse 100, 120 anos que podemos viver nesse corpo físico é uma gota, mas acho que nem uma gota na grandiosidade da palavra eternidade, que podemos nos aprofundar um pouquinho mais. Bom, então, esses processos todos da mente, que ela mente constantemente, é algo que uma das ferramentas que o Cury usa em toda a sua obra, em toda a sua literatura. Mas muitas vezes você vê uma obra de um autor e às vezes você não entra naquela dimensão, ou seja, naquela órbita do autor. Por quê? O autor, no caso do Cury, ele é um cientista na questão da produção de pensamentos, né? Sei. Então, os pensamentos, as coisas acontecem intrapsiquicamente, ou seja, quando você constrói uma frase de medo, de angústia, de ansiedade, ela brota, daqui a pouco ela desfaz, daqui a pouco pega uma palavrinha daquilo e cria, e a gente vive constantemente assim. Então, peraí, vamos pegar esse seu gancho.
tô entendendo. Sim. É até mesmo um dos temas de estudo do Dr. Augusto. Sim. E vai balizar muito no que nós queremos conversar. Então, isso quer dizer que, assim, nós temos hoje o que nós chamamos aqui, né? Nós temos o tema de a intoxicação digital. Sim. Todas essas informações que nós somos, vamos dizer assim, bombardeados, faz com que a gente crie mentiras para o nosso cérebro, é isso que você quer me dizer? Mentiras e dúvidas. E isso faz com que nós sentimos dores, medos, angústias. Pedro, e para isso, eu gosto de criar algumas dinâmicas em cima da mente-mente. Nos treinamentos nossos de cursos presenciais, Sim. eu uso algumas coisas lá que é presencial, então eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com você. Claro. E para isso, então, você vai ter que vestir esse negocinho aqui, tá? Pessoal, vou tapar os olhos aqui com uma venda. Deixa eu tirar minha boininha, que hoje eu tô meio italiano. Ponto. Isso, ajusta bem aí. Ajustei. Vou pôr a minha boininha de novo para ficar bonito na fé. Tá bonitinho. Pronto. Oh, ficou. Fiquei chique, hein? Nossa Senhora. Zorro. Tá enxergando agora? Não tô enxergando nada. Muito bem. Então, a mente-mente, Pedro. A mente-mente usando toda a parte sensorial. Certo. Parte visual, auditiva, olfato, tá certo? Tato. E com você agora, você vai usar a parte do tato. Certo. Vou tirar uma xícarazinha do seu café, botar aqui um pouquinho, e você estica a mão aqui. Aí, levanta um pouquinho. Isso. Eu gostaria que só pelo tato você descrevesse, pode usar até outra mão, descrevesse o que é isso. Sem abrir, sem nada. Isso aqui parece uma caixinha. Uma caixinha. Sei lá, eu diria uma caixinha que pode guardar aqui uma caneta, um charutinho, 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 interessante. Charutinho, pô. Então tá bom. Chegaria no máximo até aqui. Isso. Agora tem uma outra pecinha aqui para você apalpar também. Uai, isso aqui parece uma colherzinha. Uma colherzinha? Isso aqui parece uma colherzinha que gira. É bumerangue, menino. Que pode... Bumerangue? Que pode guardar as coisas aqui. Parece um bumerangue? Não, bumerangue não. Não? Não, bumerangue não. Muito bem. E tem outro negocinho aqui. Você consegue ver a cor, não? Prendedor. Isso aqui parece aqueles prendedor de babador de bebê. Ah, é? Sei lá. Ou então aqueles prendedor de papel. Beleza. E isso aqui? Ai, o que é isso? Eita. Ah, isso aqui eu sei o que é. Isso aqui é pra fazer massagem. Ei, lasqueira. Parabéns. 3-1. Para mim, 1 para você. Ai. E essa peça aqui? Cadê? Ai, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é para abrir vinho. Abridor de vinho, aqui, ó, tem vários pontos. Isso aqui é abridor de vinho, ó. Parabéns. Isso aqui é chique, rapaz. Moleque de uma sensibilidade. Eu gosto de trabalhar com esses meninos de sensibilidade. Coisa impressionante. Agora é o seguinte, eu tenho também uma casa, e agora você vai ter que... Levanta a sua mão com a palma... Não, põe a palma para cima. Essa direita, isso. Lá na região que eu moro... Eu compro um ovo que é do Satoshi, que é um ovo que tem uma casca muito dura. E a propaganda dele é o seguinte, você pode soltar o ovo, você pode soltar esse ovo de uma altura de 1 metro, mais ou menos, aqui não vai dar 1 metro, 50 centímetros, que ele... A produção, tem uma toalha aí? Meu Deus. Calma. E você vai soltar esse ovo, tá certo? E se caso ele quebrar, é por isso que eu estou pedindo uma toalha. Ah, tá, obrigado. Então, para não sujar sua roupa, não estragar aqui o microfone. Só que você tem que tomar muito cuidado. Você não faça nenhum movimento com ele, tá bom? Então, segura o ovo. Pode apalpar, mas sem fazer movimento com ele. Isso. Não aperta muito não, vai que o japonês está errado na sua produção. Não, calma, não pode fazer isso, que o pintinho pode estar aí dentro. Eita, então é o seguinte, vamos testar se o japonês... Obrigado pela toalha. Pode soltar, vamos ver se ele vai quebrar. Quebrou? Eita. Rapaz, quebrou? Esse negócio aqui
É do quê? Isso aqui é um plástico, pô. Oxe, então só, esse não quebra. Oi? Então segura aqui. Segura aqui, segura. E aquele primeira coisa que você não conseguiu apalpando, você vai decifrá-lo o que é. Sabe aquela primeira caixinha? Sei. Você vai decifrar o que é e você vai me acompanhar, então. Certo. Tá certo? Certo. Na primeira, faz o ritmo aí, então. Que legal. Era uma caixinha de uma gaita, que massa. Terminou? Terminou não, tem mais uma não? Tira não. Tira não? E aí, então, se você acertar essa, então você vai ganhar uma coleção do Cury completa, autografada. Ó. Se você acertar o que é isso aqui... Uai. Não pode abrir. Não pode abrir? É uma caixinha, mas o que essa caixinha guarda, eu não sei não. É um chacoalho, ó. Parece chacoalho, não. Parece? Chacoalho, né? Esse chacoalho é o que criei. Que legal. Legal, né? Tá. Então tá bom. Terminou? Aqui? Só a parte sensorial, auditiva e tato. Então essa é a sua caixinha. Isso aqui você acertou. Aqui, isso aqui. Então, para mostrar que a mente, ela usando a parte sensorial, ela cria imagens, conceitos. Ela, por exemplo, você está andando, você vê uma pessoa com entre aspas, uma deficiência física, pode brotar um pensamento nas pessoas que pesquisam nessa área, falam, ixi, esse daí deve ter feito alguma coisa para vir dessa maneira. Sim. Aí a pessoa está com uma doença, ou sofre, ou é magro, ou gorda, branco, preto. Então, a nossa mente, ela julga tudo que ela vê a parte sensorial, entende? E principalmente nós jovens, né, que eu tenho 23 anos, né, é uma experiência que uma época eu estava caminhando num calçadão, e então uma pessoa me pediu um dinheiro, mas eu estava com a minha mente numa atividade, síndrome do pensamento acelerado, eu tinha que ir num lugar e eu tinha que chegar rápido, eu não podia parar para atender aquele pedido daquela pessoa. E então, ela estendeu a mão, uma moeda, né? Um pedinte, né? E eu falei para ela, não tenho. Entendeu? Esse não tenho foi uma mentira que eu expressei, que minha mente produziu para eu sair daquele momento. Aí veio uma voz que talvez, aqui, um outro dia, o SAR, aí falou assim, você mentiu, você tem. O que é o SAR? É um capítulo à parte. Podemos entrar um pouquinho no SAR. O SAR, os cientistas, a partir de 1954, começaram a pesquisar no cérebro. Tem um tipo de uma antena, mas ela é virada para baixo. Entendeu? Ela tem um cérebro. Por exemplo, o Cury diz que, ele como cientista, diz que a energia psíquica ela interage com o cérebro, coabita com o cérebro, mas não é o cérebro. Certo. O cérebro é onde ocorrem todos os processos, né? As sinapses todas, né? Então, essa energia psíquica, ela coabita com o cérebro, mas não é o cérebro. Então, ela faz todo um processo ali. Então, o SAR, quando você está atento ao SAR, que como é que eu vou explicar? Os cientistas, a partir de 1954, começaram a pesquisar que ele não era programável. Por exemplo, nós, para estarmos hoje aqui, eu aceitei o seu convite com muito alegria. Nossa, e então, nós programamos esse tempo, tudo bonitinho, tudo certinho, dentro do time. Quer dizer, eu tive que me preparar, você também, eu tenho aquele compromisso, tal horário com o Pedro, com a nave órbita, né? Então,
eu programei isso na minha mente e fiz tudo para chegar em tempo e Paraná. Só que o SAR, você talvez não é dessa época e talvez os jovens que estão nos ouvindo aqui também não vão entender ou nunca usaram isso. Por exemplo, eu trabalhei em algumas multinacionais, Johnson & Johnson, Itautec, União Carbide. Então, eu era setor comercial. Então, tinha um setor para fazer. Então, vou fazer uma cidade, Rio de Janeiro. Tinha que pegar o mapa físico mesmo. Falei, nossa, tem que pegar a Bandeirante, não era nem Bandeirante, Washington Luiz, traçar sei lá todas o quê, as sair rotas lá, possíveis. e chegava lá, onde é que é Copacabana? Puta, um parto, né? Às vezes você perguntava para um cara, eu normalmente perguntava para taxista. Quem tem boca vai a Roma. Aí o cara fala assim, ó, tá vendo aqui, no terceiro semáforo, você vira à direita, depois você sobe mais 6 quadras, tem mais outro semáforo, você vira à esquerda, vai ter um pontilhão, ponte, né? Você não passa por baixo, não, tem que ter uma curvinha que passa por cima. Quando chegava lá, no meio da coisa, você tem que parar de novo. Agora, então o GPS, estou falando sobre o GPS para entender o certo, tá? Então, o GPS hoje você programa, né? Tudo bonitinho, satélite, que Elon Musk, né? Elon tem 82% do satélite. Então, sim, toda a parte da internet, tudo comandado por isso aí. Sim. Então, você bota lá, programa, tudo bonitinho, coisa maravilhosa, né? Ah, Rio de Janeiro, rua tal, virou à esquerda, vira à esquerda. Se errar, ele fala, conserta a rota. Conserta a rota. Só que nós, então, esse SAR seria ali uma antena. Uma antena. Tá. Uma antena, ela não é... Os caras descobriram que descobriram, não. Eles acham que ela não é programável. Entendeu? Entendi. Mas eu, como gosto de estudar do que esses amigos do passado que tiveram aqui falaram algumas coisas, amigos mesmo. Tipo um cara que chama Isaías. Você já ouviu falar do Isaías? Depende, qual Isaías? O Isaías do 37 livros passados, é um dos profetas. Sim. Um amigo nosso que esteve aqui, ele falou algumas coisas. Então, eu nessa sintonia com o meu SAR, então eu falei assim, mas rapaz, será que alguém falou alguma coisa disso? E não é que está lá em Isaías 30, 21? Legal. Então, a rota é o seguinte, você está indo, fala, você vai para a esquerda, que não é para ir para a esquerda, e nem para a direita, na verdade você tem que um caminho, é isso que você falou, que a tua nave está indo, vai aqui, para no Poço Ipiranga, pega um biscoito, pega um suco, para chegar lá. Então, nós seres humanos, nós temos algo que nós temos que atingir, tá certo? Então, peraí, vamos contextualizar. Vamos contextualizar. A gente está aqui numa conversa, num debate de ideias, que a gente entende, então, que dentro desse hemisfério, essa conjuntura aqui que nós vivemos na sociedade, de intoxicação digital, etc., foi o que eu te perguntei, aí você me trouxe até alguns elementos, que nós temos dentro do nosso campo aí, cérebro, uma antena, né? Uma antena que capta tudo, e essa antena, ela já tem um certo programa ali que te dá um norte. Se é isso que eu estou entendendo bem. Deixa eu te perguntar, mas como que isso afeta a gente positivo e negativamente dentro do nosso meio? Já que o nosso objetivo aqui é ter uma vida um pouco mais plena, mais educada frente a esse meio social, porque é uma das dores que eu percebo dentro da sociedade, principalmente para a galera mais jovem. Eu sinto que é muita informação, muito rápido as coisas acontecem, essas informações elas permeiam por vários outros pontos, e aí? Como que eu sou afetado? Ou então, como que eu posso controlar o que sentir, né? O que eu sinto, propriamente dito, dentro de todas essas informações? O que você me fala? Sim. Já que eu sou essa antena. Sim. A antena, ela está ali no cérebro. Nós não atentamos muito porque nós vivemos com essas informações, né? Constante. Por isso que o Cury debate tanto nisso. Porque são muitas informações que nós sobrecarregamos. Então, nós somos intoxicados pelo excesso de ficar, depois ainda que inventou, como é que chama? O touch. O touch. Você pega menino, você pega menino de 3, 4, 5 anos, cara, piração total. E eles conseguem achar os negocinhos que satisfaz, entendeu? Sim. Então, nós também somos assim. Nós somos pura emoção, na verdade. Entende? Pura emoção. E a emoção, ela é
ela é bela, mas é burra. E a emoção, ela não tem gestão. O nosso eu, a capacidade de escolha, que tem que gerir a nossa emoção. Então, tudo que nos traz as informações de alegria, música, entretenimento, e outros vão para umas coisas mais pesadas, uso de drogas, para ter aqueles momentos de prazer. Uhum. Então, é o seguinte, nós temos o corpo físico, que eu chamo da primeira dimensão, que é um universo, né, gigante, e tem o mundo da alma, que é a psique humana, tá certo? Então, essa psique, ela tem a mente, que é a líder, depois entra a emoção e a vontade, nesse processo todo. Então, a vontade, por exemplo, você tem vontade de ter a tua empresa como sucesso, casar, ter filhos, são vontades, tá certo? Que muitas nós não conseguimos satisfazer essas vontades, por N situações. Agora, a emoção, ela é o maior problema nosso, entendeu? Então, quando nós julgamos pela aparência, quando uma palavra vem distorcida, e você pega aquela palavra, a pessoa te falou, ela está às vezes num momento, ela não é aquele momento, mas ela te fala algo, você já fala, porque aquela fulana, e fica séculos isso, você julgando, condenando aquela pessoa por um momento, por uma fala. Então, quando nós temos essa carga emocional sem a gestão do seu eu, que é a tua capacidade de escolher, e você começa a ver a coisa de um outro ângulo, que é a teoria do Augusto Cury, que é a TIM, teoria da inteligência multifocal. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá. O que você está vendo aqui? Uma cadeira com buraco. Cadeira com buraco. O que mais? Formas geométricas. Formas geométricas. O que mais? Cor preta. Cor preta. O que mais? Um objeto. Não sei mais. Agora, tá, então vamos caminhar. Ótimo, perfeito. Mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Eu estou vendo o dinossauro aqui, que quando teve lá um negócio que virou a matéria-prima disso aqui. Certo. Não virou petróleo? Isso aqui deve... Sim. Entendeu, não? Sim. Então, agora, cadê a prensa, as pessoas que trabalharam isso aqui? O vendedor que vendeu isso para a loja? Sim. Entendeu? Então, a inteligência multifocal, ela não vê só o que aparenta ser. Ela vai além do processo. Então, nós hoje vivemos muito nessa parte sensorial, entende? Então, ontem até nós assistimos um filme, a Thaís, que trabalha conosco aqui no Multiser, e aí, então era O Mundo Depois de Nós. Sei. Eu assisti. Pane total com aquela... Eu assisti com a Julia Roberts. Isso, deu pane total lá na questão da internet. Sim. E até o primeiro cara, eu falei para a Thaís, que apareceu, que ele era o dono da casa, eu falei, esse diretor é gênio. Que eu tive o primeiro julgamento, que era uma pessoa da melanina cor negra, eu falei, então, olha, conceito meu, já cortei na hora, e até comentei com ela. Falei, quer ver? O cara tá botando assim um negro, parece que o cara vai assaltar, vai matar. Poderia ser um loiro de olhos azuis, entendeu? Mas o diretor, penso, já botou aquela pessoa ali, mas, cara, um cara bondoso, maravilhoso, de propósito. Mas eu falei, esse cara é gênio, porque só naquela cena ali que aparece, a menina, a filha dele, meia com as perguntas, uns negócios meio nada a ver, que você começa a viajar. Né? Você assistiu, você está entendendo o que eu estou dizendo. E para vocês jovens, eu aconselho vocês a assistirem esse filme. Qual é o nome mesmo? Um Dia Depois de Nós. Um Dia Depois de Nós. Fantástico. E ali, a menininha de 13 anos, a garotinha, o mundo caindo e ela preocupada que ela não estava vendo que assistiu o último episódio do Friends. Do negócio lá, entendeu? É verdade. Eu nem sei o que é, mas... É o Friends. Vocês sabem, o Friends, né? E eu falei, mas que legal, porque não é o meu mundo assistir aquilo lá. Mas impressionante como a intoxicação digital, isso é real, e aqui eu quero mandar uma mensagem para os avós, para os pais, apareceu há pouco tempo agora na televisão, uma menininha de 11 anos, e ela ali no celular, acho que a avó falou assim para ela, filha, vai estudar ou qualquer coisa, e tirou o celular dela, talvez de uma forma, né, não estou julgando aqui, mas de uma forma autoritária, vamos dizer assim, e a menina o que fez?
saiu, trancou, botou fogo na sala, real isso, na história. Sim. Botou fogo na sala, fechou a porta, e aí quando eu olho a matéria, tá uma senhora de 60 e tantos anos no quarto andar, um cara correu, pegou um colchão, ela teve que se jogar de lá para não morrer carbonizada, entendeu? Então, é muito bacana, a tecnologia hoje, maravilhoso, mas se essa intoxicação está tirando você do viver, da alegria, então é um problema. Tá, mas assim, ó... eu não sei se eu respondi tudo, porque dou umas viajadas aí. Mais ou menos. Mais ou menos, mas volta um pouquinho ali que a gente... A gente tem umas premissas aqui na casa, que é o seguinte... falar todo mundo fala, até papagaio fala. Eu quero ver se o verbo, você consegue se transformar no verbo. Porque, realmente, nós temos muita informação. Então, se eu tiver a fim de aprender uma habilidade, uma informação específica, eu vou no Google, hoje no ChatGPT, mas é complexo. Porque como que eu vou absorver essa informação e ser essa informação? Você me falou ali da gestão dessa emoção. Então, uma pergunta direta. Eu gostaria que você tentasse me explicar. E até para os nossos telespectadores. O que eu tenho que fazer? Como se fosse uma receita de bolo. O que eu devo fazer, de fato, para ter esse controle e eu não ser mutilado por essas condições ali dos meios sociais? Porque a gente abre o celular... Sim, rola um comparativo. Sim, rola... ele é mais bonito que eu, ele é mais magro. Nossa, olha que legal, olha que corpo bacana. Olha, ele tem mais do que eu. Isso é natural. Eu acho que é algo até do ser humano, né? Então, assim, a gente sempre tá na busca de um comparativo. E eu sei disso, que isso me deixa mal, me deixa ansioso. O que eu faço para tirar isso de mim, então? O que eu tenho? Qual que é a receitinha? Essa receitinha, assim, a receitinha do bolo é complexa para praticá-la. Mas quando você entende, e é uma receitinha que eu já vivi, pratico, mas depois eu comecei a ver umas outras coisas. É uma receitinha que chama DCD, que é uma receitinha do Cury. Então, quando Explica um pouquinho, então, vamos lá. Quando vem um pensamento perturbador. Por exemplo, a menina que não está dê exemplos. Exemplo. A menina que não está com o corpo da Barbie. Tá, beleza. Tá? Sim, síndrome da beleza ali, né? Você assistiu a Barbie, não? Não. Não assistiu, não. É interessante, até precisa assistir. Não. Quem não assistiu, assista, legal até. Então é o seguinte, a síndrome de Barbie, que é que o Cury já escreveu muito sobre isso. Então é o seguinte, começa essas imagens, começa a registrar, que nós vamos entrar um pouquinho no fenômeno RAM, registro automático da memória, tá? Tá. Aí depois linkamos aí. Então é o seguinte, quando começa a ter essas imagens, você olha no espelho, ou a garota, ou o menino, e fala, puxa, não tô legal. Uma festa bacana, saiu uma espinha. Acabou, não vou. Porque aquela espinha, pronto, caiu o mundo. Entende? Então, o DCD, quando vem toda a forma de comparação, que você deve, então, o D é de duvidar desses pensamentos que te deixa down, joga para baixo. Então, peraí, vamos lá, DCD, duvidar. Duvidar. Tá. Você duvida daquele pensamento. Receita de bolo, hein, galera? Nós estamos aqui agora passando uma receita para você não ter mais nenhum tipo de ansiedade, performar na vida e continuar essa órbita aí com a gente. Continua. Tem ansiedade boa, ansiedade... eu penso que ela vai continuar até a gente... Então, vamos lá, DCD. DCD. Você duvida daquele pensamento. E não é fácil. Certo. Porque quando você começa a duvidar daquele pensamento de comparação, de não vou na festa, e é por isso, porque o vestido não deu certo, porque não sei o quê. As meninas têm um pouquinho mais disso, pensa, sem deixar as meninas constrangidas nesse processo. Mas o que acontece? Você fala, não, eu sou bonita, eu sou bonito, eu sou legal, eu sou um cara bacana. Cara, não é a espinha, ou não é a roupa, ou não é porque eu não tenho um carro bacana, ou por isso. Não, você é você. Você é único, você é insubstituível. Entendeu? Aliás, falando em você insubstituível, você foi o maior nadador da história, você foi o maior alpinista da história e você ganhou o maior concurso da história. Porque imagina, que até nós temos um projeto, num processo embrionário, que é o cérebro. Então, você conseguiu
nadar, e você não tinha consciência da vida ainda, mas você conseguiu nadar até você fecundar o óvulo na sua mãe. Então você, cara, você deixou milhões para trás, você é o cara. Você é insubstituível. Então você venceu. Agora, hoje, que nós temos a consciência plena da vida, os desafios aparentes de roupa, de física, isso é cafezinho, você pode superar. Então, quando você duvida desses pensamentos que te consomem, que te deixa mal e liga para a amiga, eu não vou por isso, por aquilo, você fala, não, que é isso, eu já venci esses concursos, eu sou importante, meus amigos vão precisar de mim lá. Sabe quando você não vai num negócio que foi convidada? E o cara fala, pô, sentimos sua falta aí. Olha, que legal. Legal. Sentimos a tua falta aí. Bom, então, o DCD, você duvida e você critica esses pensamentos. Em voz alta mesmo, né? Ou ali na então, produção de pensamento. DCD, dúvida. E C de criticar. Uhum. Então, quando você critica, ô, bonito, porque tem uma vozinha que fica falando o tempo todo para você. Você não vai conseguir. Não, que nada. Mas você viu o que ela falou? Tem uns que falam que é o vermelho, o diabo, que fica falando. Então, mas quando você mete luz nele, sai fora daqui, ô bonito. Entendeu não? Quer essa conversa mole? Então você começa a determinar, não, eu sou um puta cara, eu sou legal, eu quero conquistar meus amigos, eu quero conquistar eu mesmo, eu sou importante. Então você começa a determinar, você determina. Parece assim, falando é simples, mas quando você... Voltando então, dúvida, crítica e determinação. Legal. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar nisso em você, por exemplo, o que aconteceu hoje? Eu moro numa propriedade aqui em Dumont, numa fazenda, e eu não gosto, eu tenho por norma, por experiência de vida, de não me atrasar em nada. Não gosto. Mesmo um compromisso que não seja profissional, né? Mas nada, eu não gosto de me atrasar. Então, eu tenho um controlinho lá do portão eletrônico na propriedade, na fazenda, mas um dos carros que nós usamos lá tá na oficina e a Thaís, que trabalha conosco, eu dei o meu controle para ela. E tem um portão que é mecânico, que não é eletrônico, mecânico, que você tem que ir lá, abrir com a chave, não sei o quê. E ele sempre fica aberto já para essas coisas. Acaba a luz lá, vai entrar por onde? Às vezes eu chego tarde lá, não, tá louco, acordar os caras lá. Você sobe, Então eu entrei na rua errado, que tem umas ruas para sair assim, o portão ali, tô sem meu coisinho. Voltei, chega lá o portão fechado. Falei, ai meu Deus, não é possível. O cara, e o portão, como regra, ele fica... como é que se diz? Ele fica aberto o tempo todo, só fecha às 18 horas. Entendeu? O funcionário lá, o gerente da fazenda, fecha e pronto. Mas o gerente viajou, delegou para um cara, falou, esse dia que eu não estou aí, você fez bem hoje. Eu vou chegar atrasado, tinha que pegar as meninas ainda. Então já começa, já me abriu um negócio assim, a Janelas Killers, que é um outro capítulo. Puxa, primeiro podcast lá com o Pedro, já vou chegar atrasado. E aí, antes disso também, aconteceu o seguinte, furou o pneu do meu carro, uns dias para trás, e aí fui dar partida, eu falei, e se o pneu tiver furado? Desci do carro, fui lá ver se o pneu não estava furado. Porque se tivesse furado, não ia dar tempo de trocar, ia ter que ligar para a Thaís, vem me socorrer, vem buscar. Então, a mente, nas circunstâncias, ela cria esses montes, que a tua emoção... Começa a ficar meio angustiado. Ai, meu Deus, vou atrasar com o Pedro. Aí, opa, bonito. Fora, dúvida, não, vou chegar legal, e se eu vou atrasar um pouquinho? Então, eu pego aquela emoção, algo que já estava começando a me consumir. E eu que gosto de ser pontual, então aquilo para mim já estava sendo, entre aspas, a morte. Entendeu? Então, a emoção, ela é burrinha. Vem um negócio, você compra aquela coisa e assim acontece. Então, quando você começa a determinar, eu determinei, não, nem se caso acontecer de eu chegar atrasado, eu vou e vai dar certo, então você determina. Daqui a pouco,
Por exemplo, ontem à noite também eu fui dormir, eu costumo meditar, e tarará, começou uma dor aqui, menino. Uma dor. Eu falei, mas pai, que negócio é esse? Aí eu falei, ô, bonitinha, fora daí a dor. Você imagina eu falar pra dor? Vai embora. E aí vem o negócio. Eu falei, você é louco? Você acha que a dor vai sair? Então, outra conversa. Eu falei assim, vai sair sim, é agora. Aqui, meu corpo, não te pertence esse corpo. Essa dor, uma dor aqui assim. E quando acabou, sumiu. Veio pra cá. Cara, impressionante. Eu falei, ô, bonita, sai. Parece loucura, né, cara? Mas você determinar. Estamos falando da primeira dimensão, que é o corpo físico. Mas o foco nosso vai ser na questão da mente-mente. Então, a mente-mente. Vamos mais uma, então, aqui. Que depois aí na sua edição. Muito bem. Na onde eu moro, tá vendo aqui, gente? Sabe o que é isso aqui? Não. Essa eu ia fazer para você, mas acho que não ia acertar. Isso aqui é o seguinte, é uma lanterna, óbvio. Mas eu fiquei olhando, para que o cara usa um negócio desse? Para entrar em caverna e tal, mas no caso dessa daqui, onde eu comprei, o cara utiliza para seringa. Por exemplo, você compra um pneu, você não imagina o que tem que acontecer o pneu de borracha, pneu. Todo mundo vai, pneu, né? Mas olha só, o cara põe isso aqui na testa aqui, ele liga. Vou só ligar aqui para vocês terem ideia. Ó, faquinha aqui. Forte, é. Porque ele trabalha na madrugada, o seringueiro. E ele vai lá, ele começa a cortar 3 horas da manhã. Então, ele põe isso aqui e vai. Porque quem aguenta ficar no meio daquelas árvores no calor do dia? Então, ele utiliza isso aqui. Quando eu vi, eu falei, puxa, que legal. Comprei uma para mim. Porque, às vezes, ou na fazenda onde eu moro, também acaba a luz. Você também usa. Eu ponho um negocinho aqui bom, aí aconteceu um negócio, que é a mente. Então, vamos lá, praticamente. Aí eu fui pegar, que eu ia para um outro, estava no meu quarto, isso lá onde eu moro, na Estância, que é um condomínio rural também. E fui pegar, tem umas caixinhas de som que eu uso, umas parafernálias, essas coisadas todas. Aí eu fui pegar, menina, escapou isso aqui, pá, caiu no meu quarto. Caiu, a hora que eu peguei, tá vendo aqui, ó? Tem um negocinho aqui. Eu falei, quebrou o negócio. Quebrou. Aí eu falei, mas não é possível. Então, aí eu falei, mas quebrou. Só o que aconteceu? Ela estava sem assim. Aí eu peguei e falei, mas não é possível, quebrou. Mas está vendo aqui? Ela tem um dentinho. E eu fiquei olhando e falei, mas não é possível, caiu aqui. Revirei a cama, eu tenho aqueles colchão pesado, eu sozinho, a Linda não estava, minha esposa, e levantei tudo aquilo, e procuro por tudo que é lá, nossa, ele deve ter, porque às vezes a mente fala, esse cara, sabe, eu falo, não esperava que estava ali escondidinho. Revirei o quarto, meu amigo, não achei o negócio. Eu falei, não é possível. Minha mente falou, caiu agora, esse negocinho de dentro aqui, tá vendo? A luzinha ali. Eu falei, quebrou, ele saiu. E não achava, revirei, eu fiquei uns 40 minutos e põe colchão para lá. Faltou o salonguinho. E eu falei, meu Deus do céu, esse salonguinho, né? Aí eu falei, mas não é possível. O que aconteceu? Eu falei, mas não é possível. Eu vi cair, o negocinho sumiu. Minha mente ficou naquilo, me massacrando. Em vez de eu praticar logo o DCD, não, duvido que está aqui, ou qualquer outra coisa, não usei da inteligência, da inteligência multifocal. Mas se acontecer outra coisa, eu desliguei do negócio. Aí fui fazer uma limpeza numa mochila, a pecinha lá dentro. Nossa. Entendeu, não? Então, sim, a mente mente. Então, você tem que ficar atento ao SAR. Opa, espera um pouquinho, para, respira. Entendeu? E você, quando, então, critique, determina, não, por que me consumiu uma energia física, uma preocupação, uma ansiedade, por causa de uma pecinha? E como que a gente, então, assim, eu entendi que tem essa técnica, mas como que, então, a gente consegue administrar e equilibrar esse tamanho de informações que nós temos e para até mesmo utilizar a tecnologia? Porque você falou, eu estou prestando atenção na sua história, você consciente, cientista da área, junto ali com Augusto Cury, está muito próximo, está 24 horas, 7 dias da semana, exercitando. Você acabou de me falar, a mente mente, eu falhei no meu processo. E nós, meros mortais?
Não, somos iguais, ô louco. Não, somos iguais. O negócio é treinamento. Aham. Treinamento. Tem que treinar, exercitar. É tipo, como se fosse ir pra academia, sei lá. Exercitar, exatamente. Aham. Você tem que exercitar. Então vai ter momentos que eu vou, sei lá, explodir, mandar, né? Eu- E aí, nossa, por que que eu fiz isso? Porque, meu Deus, não era. Então, eu com o Cury, amigos, há 50 anos, para mim, é um cara enviado, né? Só um minuto. E, então, eu falava, Augusto Cury escreve o que vive e vive o que escreve. E brincava, né? Se um dia a chefia estiver ouvindo, deixa eu passar batido. Mas eu dizia, para as mazelas da psique humana, não tem nada que o doutor Augusto não cure. Eu não falo mais nada sobre isso, tá? Então é o seguinte, nós temos algumas mazelas na nossa psique. Entende? É lógico que talvez um outro dia, se você quiser, independente do pacote, podemos falar sobre isso. Mas algo aconteceu conosco a humanidade, entende? Uhum. Alguma coisa errada entrou em nós. Exemplo, o ladrão, o assassino, o mentiroso, entre aspas, adúltero, mas não vou falar essa palavra em si, o medo, a angústia e a morte, principalmente. Então, numa esfera que nós fomos, entre aspas, produzidos, gerados e tudo mais, nessa esfera, nós tínhamos tudo lá. Nós, a humanidade, tínhamos tudo. O que você pensar para a sobrevivência humana, o processo de reprodução e alimentação das células e parará, você tinha tudo. Goiaba, banana, pera. Banana, qual banana você gosta? Eu gosto da prata. Tem a ouro, tem a nanica, tem a não sei o que. Maçã, tem maçã verde, não sei o que. Cara, uma variedade de coisas. Depois, se me permitir, vou falar um pouquinho desse link do show do Paul McCartney que eu fui assistir semana passada. É muito louco o negócio. Bom. E aí, então, o que aconteceu? Nós estamos numa esfera que o cara, o autor da existência, o Pai, Jeová, Jesus, o nome que vocês queiram dar para esse processo. E estava lá, nós fomos formados do pó da terra, tá pelado, ele vinha lá pelado, entendeu? Por exemplo, imagina você, Pedro, com toda a tua inteligência tecnológica, você é um menino esforçado, um jovem esforçado, estudou, sabe bastante coisa, mas se eu falar assim, o Pedro, tem umas formiguinhas pequenininha, menino, mas você deixar algum resíduozinho, ela aparece, uma pititiquinha, amarelinha, já viu a bichinha? Menino, mas se ela tem uma picadinha, ela é nervosinha, que lhe irrita, já viu? Uhum. Agora, tá bom, cria uma formiguinha dessa agora. Nossa, concentrada. Cria. Não faz, filho. A vida é uma formiguinha, com um veneninho desse capaz de te irritar. Entendeu? Então, nós estávamos lá, nós tínhamos esse corpo físico que era pelo processo celular de alimentação e parará, tinha tudo ali. E tinha duas árvores. Uma árvore da ciência, do conhecimento do certo e do errado. Tudo que nós estamos vivendo tecnologicamente, hoje, nesta era, ela vem já dessa árvore, do conhecimento. Tá certo? Podemos aprofundar depois, mas só para falar um pouquinho sobre isso. Acontece que ela foi crescendo, foi transmitindo. Por exemplo, o cara que desenvolveu o GPS, não é louco? Como pode? Vamos lá, então. Com as imagens agora, com a tecnologia da câmera, se estivesse ao vivo, o que eu estou falando, a cor da sua camisa, teu bonezinho, isso transmite para o mundo. Sim. Você concorda ou não? Sim, sim. Só não vai ter a essência, mas a cor, paraná, vai pelo ar. Pega qualquer jovem aí, que os jovens, né, eles gostam de pesquisar as coisas, tecnologia. Claro. Como é que essa imagem vai? Explica. Todo o processo. É difícil para explicar, mas ela acontece. Tá bom, só teve um ser que conseguiu fazer algo que eu vou te dizer. Os cientistas, alguns filmes, eles querem voltar ao tempo.
entendeu? Você pode voltar o tempo escrevendo, você pode voltar o tempo com imagens tecnológicas. Por exemplo, Cury escreveu um livro que chama Holocausto Nunca Mais, que é maravilhoso, que ele desenvolve lá, o cientista desenvolve uma máquina que volta ao tempo e vai lá na época de Hitler e vai conviver. Aliás, eu peço para vocês jovens lerem esse livro do Cury, Holocausto Nunca Mais. Então, ele vai lá e convive com aqueles judeus que estavam sendo perseguidos pelo nazismo. Quer dizer, isso você faz numa esfera virtual, você escreve, usa a tecnologia, mas você não sabe ir muito para frente, você só pode ir também como usando essa tecnologia. Mas a parte de você se transportar real e física na história da humanidade, Pedro, só teve um ser. Esse ser, eu não sou de religião nenhuma, mas eu estudo e procuro seguir as orientações dele. Então, o que aconteceu? Depois da sua morte e depois da sua ressurreição, ele ficou aqui na Terra uns 40 dias, antes da sua ascensão. Então, o que ocorreu? Ele estava aqui, daqui a pouco ele apareceu em outro lugar. Os caras estavam num lugar, tudo depois que ele foi, estava preso lá no negócio. Ele atravessou a parede. A matéria dele atravessou a parede. Ué, essa para mim é a conduta da minha nave órbita, para onde como vamos chegar lá, entendeu? Porque nós estamos dentro de um time aqui só, entendeu? Está escrito dentro de um time. Mas eu acredito nisso. Não que eu sou de qualquer religião, nada disso. Mas ele fez isso. Como que explica isso? Nós não estudamos que duas matérias não ocupam o mesmo espaço? Perfeito. Não ocupa. Como é que a matéria dele? O outro lá falou, duvidou, né? Você mesmo? Ele falou, toca aqui, o tal do Tomé, né? Toca aqui. Estava a marca lá. Mas era mesmo. E passava. Então, isso me consome para eu quero viver isso. Então, essa é a minha órbita. Então, quando o SAR eu desvio para um lado ou para o outro... Então, assim, ó... Vamos por parte, vamos lá. Resumindo aqui, a gente chegou num ponto bem filosófico, né? Bacana, bacana. Você quis dizer para nós que, num contexto geral, tudo que nós sentimos, nós passamos, nós vivenciamos, ela é vamos dizer assim, um embaralhado de sentimentos que precisam ser controlados. E para esse controle, estou fazendo um resumo, para esse controle a gente precisa exercitar, que é o quê? Essa dúvida, né? A crítica e a determinação de fatores que acontecem dentro do nosso dia. Acima disso, nós estamos vivendo meio que uma coisa virtualizada, porque nós podemos explicar nossas tecnologias aqui, mas nós temos uma certa dificuldade de nos explicarmos, né? Sim. Em nível ser humano. É isso que eu estou entendendo, tá? Sim. Estou tentando dar uma resumida. Sim. E com isso, veio um cara que conseguiu fazer isso em vida, que nós demos nome a ele, a Jesus, Sim. que foi esse cara que você referenciou. A minha dúvida e a minha pergunta que ainda fica aqui é, se nós somos esses seres extraordinários, o que ainda está faltando para o nosso entendimento, ou até mesmo num campo educativo, para que eu tenha esse discernimento? Porque eu entendo tudo que você falou, tudo mesmo, de coração. Estou aqui humilde, eu entendo. Mas eu acho complexo a execução. Eu acho complexo o ser. Isso. Porque não sei se eu tenho esse tamanho de grandiosidade que um tal amigo, pai, Jesus veio e teve. Então, mais uma vez, falando, como que deveria ser as nossas condutas? Como que eu devo, por exemplo, trabalhar dentro dessas consequências de longo prazo, desse mundo que a gente está a todo momento desenvolvendo mais e mais tecnologias? Como que eu devo me pautar? Porque do jeito que você falou, e eu entendi, nós somos virtualizados. E o que você me disse é algo que a gente faz aqui na casa. Nós trabalhamos muito com essa parte de renderização, né? Trazer um mundo que já não existe mais para um mundo atual e fazer com que esse indivíduo vivencie, experiencie uma realidade que já passou.
Então, que nem você falou ali sobre o Holocausto, eu poderia explicar tranquilamente uma Segunda Guerra para o meio educativo, transportando eles para a Segunda Guerra e fazer com que eles tenham os discernimentos deles a partir dos inputs, das informações ali vividas. Porque teve pessoas, seres humanos, que viveu aquilo. E se tornaram outros seres humanos, enfim. Então, nada melhor do que falar tomando da fonte. Sim. Então, de novo, a minha pergunta. E aí? Qual que é o próximo passo? E até mesmo você que está do lado do Augusto Cury, o que ele sente, já que é um estudioso, né, sobre essa transmutação educativa que seja? Uhum. Muito bem. Para a gente poder finalizar, tá? A pergunta é excelente. Então é o seguinte, pegando um pouquinho das experiências assim, como é que eu vou explicar? Uma emissora de rádio, exemplo, se você sintoniza, ela é AM, por exemplo, AM. Uhum. Lá no seu receptor, no seu rádio, você tem que sintonizar em AM. Sim. Se você colocar em FM, aquela determinada emissora, você não vai assistir. Então, existe uma transmissão desse processo, que, vamos dizer, em metáfora, que é FM. Uhum. Mas se você estiver tentando sintonizá-la na sua caixa de recepção, que é a tua psique, em AM, você não vai conseguir. Por quê? Você vai estar na sua psique. Na sua psique tem toda essa parafernália. Mas, na hora que você muda a chave, então nós temos que aprofundar esses amigos que falaram alguma coisa aí. Nós, seres humanos, em estudos, nós somos compostos de uma outra palavrinha, que é o espírito humano, não o do Criador, nada disso. O espírito humano, então, ele é essa caixa receptora. Entendeu, não? Entendi. Então, por exemplo, se eu estou na sintonia na minha psique, com toda a parafernália tecnológica, emoções, rejeições, briga familiar, essa confusão toda que os jovens têm e nós, todo adulto, também temos, todos nós. Só se eu viver só nessa parafernália, pequenas gotas de alegria, de prazer, com uma música, com uma peça, com teatro. Por exemplo, eu contei aqui para a sua equipe aí, que eu fiquei com desejo, na minha juventude eu fui fã dos Beatles, e mais de Pink Floyd do que outra coisa, mas Beatles, eu preferia Beatles do que os Stones, na minha juventude, né? Sim. E eu sempre tive, assim, John Lennon e Paul McCartney, e eu analisava, tem umas letrinhas aqui, nossa, aguinha com açúcar, ela é meu docinho, uma coisa desse tipo. Mas o som dos caras era muito legal, bom, era o que tinha e paraná. Eu estou uma época, muitos anos já atrás, muitos anos só, atrás desse por lá. Então, eu estou lá em Madrid, e vi o estádio Real Madrid com um cartaz gigante do cara, ele cabecinha pretinha ainda. Falei, não, que tá brincando, põe uma carta aqui. Mas tinha um voo no outro dia, não dava, né? Aí então, e aquilo ficou. Aí quando de repente eu já, bem lá, uns meses para trás, põe uma carta no Brasil. Eu peguei, convidei meu filho, Dimas, mais velho. Eu falei, filho, vamos? E ele, topou na hora. Então compra lá. No dia que saiu, foi comprar, nada. Tudo esgotado. Esgotou em 2 horas o negócio, 3. Eu falei, legal. Aí eu falei, mas cara, que piração, o homem tem 80 e trarará. E aí, então, aí abriram mais uma sessão, que foi na quinta-feira, dia 7, próximo passado. E aí ele conseguiu comprar. Falou, pai, você vai aguentar ficar 5, 6 horas de pé? Eu falei, filho, eu já vi coisa de longe, assim, né? Lá da arquibancada, não dá, não. Fica sentado, mas parece que você não está no negócio. Não, quero comprar debaixo lá do negócio, lá debaixo do... É até mais caro o negócio, mas eu comprei lá no prêmio. E então, eu peguei e disse assim, ele falou, rapaz, como é que você vai ficar de pé esse tempo todo? Tem um problema um pouquinho de circulação? Tenho não, tá aí porque quer também, né? Aí, ele descolou um banquinho, sabe, rapaz, os caras passou batido, não viram o banquinho, que aquilo é uma ferramenta para jogar até, né? Mas consegui, desmontou o banquinho. Fiquei um tempão sentado. Aí tinha uns velhinhos sentados lá também. Eu falei, quer comprar meu banquinho? 150. R$15, 15 minutos. Brincando, né? Mas aí, eu te mandei o videozinho.
Cara, a hora que eu entrei, que eu vi o semblante daquelas pessoas, aquela alegria, tem de estar ali naquele show, aquela coisa gigante, o palco do cara, as imagens, bom, o Legal. show do cara é fera. Tecnológico. E tecnológico. E o cara, eu falei, mas meu Deus, que negócio é esse? Aí então me veio um sentimento, que eu já tenho há muito tempo esse sentimento, ele brotou novamente, que é o seguinte, o que Paul McCartney ou qualquer um outro artista, o que ele fez para me trazer alegria? Uhum. A música, o ritmo, a composição, paraná. A postura dele, hoje ele é um cara vegano, ele tem até uma ONG que é uma vez, toda segunda-feira sem carne, isso está espalhado em 40 países. Mas aí, então fiz análise rápida daquele monte de crianças, de jovens e os velhinhos da minha idade, assim, não, da minha idade não, eu tenho 23. Aí então eu falei, mas o que esse cara fez para que as pessoas pagam para ouvi-lo, para vê-lo ao vivo? O que ele fez? Então, pequenas canções lá, que trouxe uma alegria. Aí eu fiquei pensando, e o autor da existência? Que nos criou com todos os sentimentos, com tudo, nos deu tudo, está tudo pronto o planeta. E a humanidade não consegue enxergar isso então, de uma forma assim, justa com ele, entende? Sim, então, para a gente fechar assim, com chave de ouro, que é a pergunta que eu estou trazendo para todos os nossos convidados, como você vê então essa transição educativa daqui 100 anos, esse nosso processo de entendimento? Conciso, direto. Cara, eu espero que a nossa educação para a gente aprender, entender, canalizar essas informações seja assim. Como que você vê daqui 100 anos? É complicado. Então é o seguinte, vamos lá. É complicado, mas eu acho que é complicado um pouquinho. Mas vamos tentar. Tem um cara que tornou-se nosso amigo, mas ele era inimigo do povo, que ele era cobrador de impostos, chamado Mateus. E ele escreveu uma das biografias desse ser, Jesus Cristo, e lá eles fazem uma pergunta para ele. Certo. Mateus 24. Certo. Vocês jovens, procurem ler essa passagem, tá bom? Então é o seguinte, lá pergunta assim, quais os sinais da sua volta? Entendeu? Então, ele diz assim, por ora, por enquanto, virá nação contra nação, reino contra reino, epidemias. Em 1918, pesquisem lá depois no Google, né? Aliás, vou deixar uma palavrinha aqui, quer ver? Isso vai ficar indelével. Sabe o que é indelével? Sim. Ótimo. Etiqueta. Hã? Etiqueta, indelével, indestrutível. Indestrutível, que não se apaga. Que não se apaga, né? Exato. Então, isso que ele deixou é indelével. Então, ele diz o seguinte, por enquanto, vai ter nação contra nação, reino contra reino, e terá epidemias. Então, por exemplo, eu tenho uma gravação do Cury, depois eu posso disponibilizar para você, que quando isso aqui, tá vendo aqui? Eu deixei até as vírgulas todas que eu ainda tenho até o ponto final, não vou tirar mais. Por quê? Com a Covid, pane total na humanidade. Putin não quis fazer guerra. Ele fez guerra nesse período contra a Ucrânia? Não. O Hamas se manifestou contra Israel? Não. Porque estava todo mundo com medo de um vírus. Então, fica em casa, ninguém quer fazer nada, se protegendo. Pequeno vírus. Todo mundo com medo. Ninguém quis fazer guerra, todo mundo ficou, parece que mais bonzinho. Aí passou a fase, todo mundo continua a mesma coisa. Entendeu? Então, ele já disse, epidemias. Então, em 1918 veio a gripe espanhola. Dizimou, você tem ideia? Quantos humanos? Não. Uma bagatela de 50 milhões de criaturas. A Covid, eu não pesquisei a estatística ainda de quantos milhões foi. Então, é o seguinte, vai chegar uma época, que você falou daqui 100 anos, a tecnologia
vai avançar ano-luz ainda. Uhum. Eu aconselho aqui vocês lerem uma série do Cury, que fechamos com a Sony, dentro da Dream Sellers, que é o homem mais feliz da história, o homem mais inteligente da história, o maior líder da história e o médico da emoção, que é uma série que nós fechamos com a Sony. Certo. O maior líder da história, o Cury tem lá um ser, que é o The Best. O The Best, o Google, praticamente você vai no Google, ele sabe tudo, não é verdade? Sabe tudo. Ele, não, quem quer estudar, filho? Para que você vai estudar? Entendeu? Você quer, eu quero aprender uma fórmula química, física, você vai lá, entendeu? Bom, enfim, o Cury combate a educação, eu quero responder a tua pergunta. Então é o seguinte, neste processo do conhecimento, a coisa vai evoluir muito. Você assistiu Matrix, né? Sim. Imagina você, jovem, eu gostaria também, né? De repente você botar um chipzinho aqui e todo o conhecimento de pilotar... Já está carregado. De pilotar... Muito bom. Muito louco esse negócio. A inteligência artificial, ela está crescendo muito. Então, o The Best, que é um humanoide, isso está no maior líder da história, tá? Então, esse humanoide, o que você perguntar para ele, o cabra sabe. Legal. Só que tem lá o Marco Polo, que é o alter ego do Cury, tá certo? Perfeito. Parabéns, Cury, um grande mestre. Então é o seguinte, está numa convenção da ONU, e então esse humanoide, as universidades que fizeram, Harvard, todas elas se juntaram e criaram esse bendito aí, o maldito, sei lá. Então, o Marco Polo vai lá e cutuca o cara. Você sabia isso? Mas o cara não tem emoção, ele não sabe o que é emoção, entendeu? Ele não se arrepende, ele é programado para aquilo ali. É uma máquina. Então, é o seguinte, nós vamos viver uma época que hoje, com esse bendito aí, no meu não está aqui, está gravando, você já paga tudo ali com celular e paraná. Mas vai chegar uma época, e jovens, presta atenção, porque é para vocês, que nós não vamos estar mais aqui, eu principalmente. Vai ter, isso não sou eu que estou falando, é uma profecia, eu acredito nos caras. Vai ter um número de um ser que vai ser implantado ou na testa ou na mão, que você não vai comprar e não vai vender se você não tem esse acesso. Ponto. Tipo um chip, né? Para fechar com chave de ouro. Então é o seguinte, porque vai ser uma dominação, porque nós não sabemos algumas coisas que aconteceu na eternidade passada. Você sabe me dizer? Não. Não. Mas concorda que esse tempo passou? Sim. Muito bem. Só que tem algumas falas que já se cumpriram e outras estão nesse presente século e agora nós estamos vivendo isso. O amor se esfriando de todos, entendeu? Hoje é a injustiça, a falsidade, tá tudo, não tem muito mais o amor em si. E amor é um outro capítulo à parte, você sabe, né? Claro. Então é o seguinte, como eu vejo, não como eu vejo porque eu vejo, é porque esses amigos que passaram aí, ele já deixou alguma coisa, mas é para você fazer a leitura que a mente mente, então você ficou um pouquinho no escuro, não é verdade? Então, a luz, ela tem o poder do quê? Clarear. A luz. Clarear, então, revelar. A luz do sol, essa luz aqui, é uma luz artificial, mas ela tem o poder do quê? De revelar as cores e as formas. Sim. Que você pegou nos processos aí, só tateou, mas sabia que era uma gaitinha? Não. Mas se eu tocasse só a gaita e você fala, não, é uma gaita, pronto, né? Porque a parte auditiva você distinguiu. Então, na questão da terceira dimensão, existe essa onda que eu aconselho todos os jovens procurar. Não estou falando para procurar religião nenhuma, não, mas procurar entender este processo dessa luz, que é a luz que ilumina os homens, entende? Mas ilumina não só a psique, ela ilumina a partir desse espírito, que aí então a tua psique,
as tuas emoções, a tua vontade, a tua tristeza. Quando essa luz, ela te ilumina, eu não preciso falar para você, você enxerga. Perfeito. Concorda, não? A partir que a luz iluminou os elementos que estavam aqui, eu precisei falar, isso aqui é um ovo... Cadê o ovinho? É um ovinho. Galera, muito bom. Fechamos mais um chave de ouro aqui com uma parte muito filosófica. Dimas, deixa seus contatos, redes sociais. Esse livro aqui, Intoxicação Digital, do Augusto Cury, muito bom. Eu vou ler, quero saber o que ele colocou aí das obras dele. Deixa seus contatos, redes sociais, por favor. Sim, eu não cuido muito disso. O Dimas, eu tenho um monte de Instagram, mas um que parece que eu decorei é paulodimas. O Hotmail, qualquer coisa. Não tem importância. Qualquer coisa a gente deixa na descrição. Então, é isso mesmo. Eu tenho um canal no YouTube. Sim, que parece que é Atalaia. Atalaia. O Atalaia. Sabe o que é Atalaia? Deixa na descrição, não. O Atalaia? O Atalaia era o cara que ele ficava no pico da montanha, observando tudo, que nem a águia. Você viu a diferença do olho da águia para o olho da galinha? Assim, você tirar uma foto bem de pertinho? Não. Então, é muito parecido, né? Só que a galinha, ela enxerga um palmo assim, cisca ali. A águia não, ela sobe, ela enxerga 360 graus, ela vê tudo, a águia. E é um olhinho pequenininho. Então, o Atalaia é o observador e o que avisa, o inimigo está vindo aí, ele vê todo o movimento. Então, esse meu canal é Atalaia. Eu vou ter que ressuscitar esse canal, porque eu botava só esse tipo de coisa lá, entendeu? Mas filosófico. Preciso gravar mais sobre o canal. Pessoal, muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado você por nos dar essa oportunidade. Imagina. Tchau, tchau.